noite a todos, estamos ao vivo, Celso. Boa noite, Flávio Neri. Boa noite, companheiros da Confraternização Espírita Baiana, a nossa casa querida, Vinha do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite para participar de mais uma doutrinária, não é? E hoje temos temos a presença do nosso querido irmão Flávio Neri. Que Jesus abençoe a ele e a todos nós. Mas antes a gente vai ter um momento musical aí, não é isso, Luciano? É isso aí, fazer essa abertura aqui com a oração aqui. Então vamos tentar um momento musical aí, por favor. Vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Se houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, boa noite a todos vocês. Estamos ao vivo. Celso, microfone fechado. Boa noite, Flávio Neri. Boa noite, Celso. Como estão vocês? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. É um prazer enorme a gente ter você conosco aqui na Confraternização Espírita Baiana. Desejamos a você votos de muita paz, de muita luz e de saúde para você, junto com a sua família, a sua companheira. Essa guerreira enorme aí, viu? Não sei como lhe tolera. Como é que ela suporta esse ser humano? Companheiro, como é que ela consegue suportar? A gente hoje vai falar sobre o vazio existencial e a busca do sentido na vida. Isso. Exatamente? Isso aí. Você tá bonito hoje, eu gostei com esse cavanhaque, esse negócio aí. Você tá bonitão. É barba, é a barba. É barba, né? É isso mesmo. Barba. Não é A gente vai mandar um abraço, a gente vai mandar agora um abraço para Ramon, nosso companheiro e irmão, um grande trabalhador daquela casa, a nossa companheira Ildenira, que é presidente daquela casa atualmente, e alguns irmãos, companheiros que estão assistindo a nossa live, como Ariosvaldo Bezerra, Ana Rita, né? Tiana, a nossa companheira avó, que tem 94 anos, vai ter 95, agora já tem, que não perde um trabalho nosso, a sua filha Rosenil,
e milhões de pessoas que estão nos assistindo aí. Então, o que me resta agora é passar a palavra para você decidir o tema da palestra. Tá bom, eu agradeço. Primeiro, Celso, eu agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de falar desse tema, porque é um tema extremamente relevante. Eu estou aqui transmitindo também ao vivo pelo meu canal do Instagram, tem algumas pessoas que estão entrando aqui, Daniel Lamego, Marlene, enfim, algumas pessoas que estão participando, talvez vão entrar e vão sair, mas se ficarem vão ter o benefício de ouvir. É uma palestra que fala de um tema que é muito importante, porque o vazio existencial é muito fruto da falta de um propósito maior na vida, de uma busca de um sentido real do viver e do existir. E a ideia desse tema me veio a partir de uma mensagem da benfeitora Marta, e que essa mensagem vai ser a narrativa que eu vou me debruçar, e a partir dela eu vou... E muita gente vai assistir também. Ah, então ótimo. E depois, a posteriori, as pessoas verão, tanto no meu canal do YouTube, quanto no canal do Centro Espírita que está hospedando aí o Vinha de Luz, que hospeda o Vinha de Luz, que é o Centro Espírita lá de Jiquiriçá, e bem como no meu canal do Instagram. Então, são várias vias de transmissão e essa palestra não tem mais controle quando ela sai das nossas mãos e que ela possa chegar nas mãos das pessoas que necessitam, né? E que precisam receber esse tipo de informação. Eu queria saber, Celso, se está tudo ok aí? Está tudo ótimo, está tudo ótimo, está tudo ótimo, está excelente. Tudo ok, Flávio. Porque eu estou vendo aqui no YouTube a imagem minha com você do lado, e aí eu não sei se é para ficar só eu sozinho na tela ou eu tenho que ficar eu e Celso mesmo. Não, só não, poder... Não ficar você sozinho na tela. Sozinho, quando ele parar de falar, você fica sozinho. Tá, então pronto. Então, se essa é a proposta de hoje, eu vou pegar e vou ter que ler a mensagem da benfeitora Marta, e a gente vai explorar cada passagem dela, mas já trago de antemão uma referência bibliográfica importante para depois vocês se debruçarem e poderem fazer o próprio movimento de estudo do tema que eu vou citar. Aqui é a construção do que eu consigo alcançar. Então, um livro muito interessante é justamente o livro da série psicológica da Joana, Conflitos Existenciais. E nesse livro, ela já abre o livro com o prefácio chamado Conflitos Existenciais. Então, se vocês quiserem saber, na perspectiva da psicologia profunda, da psicologia analítica, com a base também na psicologia transpessoal, Joana de Ângeles vai trazer esse texto em 24 de junho de 2005. Então, fica a dica, o livro Conflitos Existenciais. Se você quiser saber também um pouco mais sobre por que as vidas vazias e por que a gente tem esse vazio existencial, tem um livro também publicado da benfeitora Joana, chamado Vidas Vazias. É um livro maravilhoso, que eu tive o prazer de ler em 2020. E lá tem um capítulo que vou fazer uma palestra também sobre esse tema, sobre os divertimentos e as futilidades. Por que o vazio da existência, né? Porque muitos de nós vivemos esse vazio existencial pelas futilidades do nosso viver e pelos divertimentos excessivos quando nós não nos comprometemos com aquilo que nos propomos quando viemos ao mundo, que certamente ninguém veio aqui para um parque de diversões e nem para ficar eternamente hospitalizado. Porque aqui um hospital é uma escola e ninguém quer ficar sem passar de ano o tempo todo na quinta ou na quarta série primária. Todos querem galgar patamares superiores, ir para a quinta, sexta, o segundo grau, a universidade, a pós-graduação. Então, a nossa proposta, com certeza, a proposta de vida de todo ser humano deveria ser, se não é, o movimento do autoaprimoramento, da autotransformação e do autodescobrimento constante no autoconhecimento para que a gente consiga alcançar os patamares da determinada e da esperada evolução. Então, nessa perspectiva, nós vamos começar com esses dois referenciais, né, de citação para vocês. Espero que vocês depois estudem. E, ao mesmo tempo, quando falamos de busca de sentido, existe um psiquiatra que viveu nos campos de concentração nazista, lá em Auschwitz, que é o Viktor Frankl. Ele tem um livro clássico chamado Em Busca de Sentido, que ele narra a experiência que ele viveu dentro dos campos de concentração nazista, e lá ele conseguiu encontrar um sentido do viver que fazia com que ele superasse cada dia naquele inferno que era aquela situação vivida na época da Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um livro clássico, um best-seller, chamado Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Então, eu trago o vazio existencial e a busca do sentido na vida. E teria uma outra obra também que seria fundamental,
que é do Eckhart Tolle, que tem 2 livros que eu reporto como muito importante na leitura de qualquer um de vocês, que é O Poder do Agora, e tem um livro que é O Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. E lá ele vai falar sobre qual é o propósito da vida, fala do propósito primário, ele vai falar do propósito secundário. Por que nós vivemos assim? Porque nós damos maior sentido ao propósito secundário, que seria as buscas externas que nós temos da sobrevivência. Mas ele vai dizer que o propósito primário deveria ser a busca interior, o autodescobrimento. E nessa proposta, que está no Livro dos Espíritos, na questão 919 também, quando Santo Agostinho dá o roteiro que nós poderíamos trilhar para encontrar o caminho da verdade que está dentro, não está fora, porque buscareis a verdade vos libertará, já dizia Jesus. Mas a verdade está dentro de nós, não está fora. Daí esse movimento de perda do sentido existencial, com o vazio existencial, e essa sociedade odierna, moderna, que vive completamente perdida de si próprios. Nós nos perdemos de nós mesmos, perdemos o endereço de Deus, porque Deus habita no nosso íntimo. Nós podemos viver no mundo, explorar as belezas do mundo, mas nunca esquecer do essencial, que é a nossa condição de espíritos imortais. Para isso, portanto, peço licença a vocês para ler a mensagem da benfeitora, e na leitura da mesma, nós vamos desenvolvendo o tema, e é o tempo que eu disponho, a gente vai até 8h20, 8h10, né, Celso? De 7h30, 8h10, mais ou menos, 8h15, a gente termina, né? É esse o tempo, né? Então, se é esse o tempo, a gente vai fazer aqui a preleção para não cansar vocês. Quem tiver o prazer de ficar até o final, eu tenho certeza que vai ficar muito feliz no que vocês vão ouvir dessa mensagem da benfeitora Marta. Essa mensagem, para quem quiser depois escutar novamente, ela é uma mensagem que eu postei no meu canal de número 100, foi a mensagem 127. Então, vocês podem no meu canal no YouTube, que é Flávio Neves Azevedo, e buscarem a mensagem 127, que foi do dia 7 de janeiro de 2022. Eu me entusiasmei tanto que quando o Celso me convidou para fazer a palestra, eu digo, Celso, se eu posso escolher o tema, eu posso fazer baseado na mensagem da benfeitora Marta? Ele pode, fique à vontade. Eu criei o tema baseado na mensagem que não tem título, porque ela está sendo construída, na verdade é um projeto dela com Marcel Mariano para chegar a 1000 mensagens, e lá ela vai chamar ele para uma reunião para fazer um compêndio, ou melhor, fazer livros, que devem se tornar 10 livros de 100 páginas, ou 20 ou 5 livros de 200 páginas, não sabemos ainda. Provavelmente publicado pela Federação Espírita Brasileira, ou pela Leal Editora, então se transformarão em livros. Então o que eu estou fazendo é antecipando a leitura de alguns capítulos, que no futuro vocês terão o prazer de ter o livro desse querido espírito, que deve se revelar, ela não deve ficar só como Marta. Ela até hoje não se apresentou na totalidade, mas o que importa é que o que ela traz é um conteúdo tão edificante. Tem algum áudio aberto, viu, gente? Tem algum áudio aberto. Pessoal, Celso, seu áudio está aberto aí no Google Meet. Fechar o áudio. Fala aí com ele, Luciano. Pede para ele fechar o áudio, está tendo áudio aberto. Então, como é que eu fecho aqui? Tem como fechar o áudio aí do Celso, Luciano? Celso, querido Celso, você está aí com o áudio aberto, a gente está ouvindo sua conversa aí dentro de sua casa, irmão. Feche o áudio do Google Meet aí, por favor. Tá bom? Ele não está ouvindo, viu? Então vamos lá, vou continuar. Então, na perspectiva do que ela traz, ela vai dizer assim, vamos começar? Quase que inteiramente robotizada, a atual sociedade tem produzido inúmeros conflitos na psique da criatura humana. Vamos prestar atenção, porque cada palavra é um mel, é um bálsamo nas nossas vidas. Portadora de exigências que se multiplicam, incontroláveis, acaba por esticar em demasia o fio das existências, que não resistem ao volume de papéis que lhes são cobrados diariamente na ribalta da convivência onde se movimenta. Via de regra, sucumbe aos conflitos vários, exibindo limitações e transtornos que se multiplicam, exigindo intervenções medicamentosas e terapias para reequilibrar o ser que se perdeu no báratro das agonias e aflições do cotidiano. Só esse primeiro parágrafo já é um impacto muito grande no nosso processo de compreensão da nossa exposição da noite. Ela tem aí uma síntese.
Então, a nossa vida robotizada, a atual sociedade que produz conflitos, ela termina gerando exigências que se multiplicam e todas elas nos levando à perda do sentido existencial, vivendo os conflitos vários, tendo que apelar aos medicamentos, aos barbitúricos, todas as drogas, para o controle da ansiedade devido às demandas impostas externamente e que nos tiram do propósito maior, que seria o descobrimento de nós mesmos. E se nós não estivermos vigilantes, nós nos perderemos nessa trajetória, porque a potência que temos externa para nos tirar daquilo que é o essencial é muito mais forte do que a nossa vontade. Está no Livro dos Espíritos, o que nos falta é vontade firme de seguir no caminho da bem-aventurança, da plenitude e da paz interior. Qualquer coisa nos tira. E eu falo porque eu mesmo me observo há um longo tempo que tenho de militância no movimento espírita, são 27 anos praticamente, e tenho um trabalho de mais de 20 anos de movimento de autoconhecimento com a minha profissão, como fisioterapeuta, como psicoterapeuta, como terapeuta energético. Essa vida que eu tenho é toda pautada, e hoje em dia eu digo, meu maior propósito na vida não é minha relação com Daisy, não seria minha relação com o meu trabalho. O meu maior propósito é a minha busca interior, é a minha busca do meu autoconhecimento, do meu autodescobrimento. Tudo mais é secundário. Tudo mais. Todos os movimentos que faço hoje é no sentido de encontrar-me comigo mesmo e assim poder me aprimorar para, quem sabe, me melhorar, para voltar para o plano espiritual, não mais uma vez como um espírito que falhou, que se equivocou. Obviamente que eu falharei, mas eu não quero voltar com mais ainda problemas do que eu já trago das existências transatas. A ideia nessa existência minha é, pelo menos, equacionar uma das pendências, se são 5, eliminar uma, para que eu possa, pelo menos, ter 4 para eliminar nas encarnações sucessivas, com as habilidades que eu vou adquirindo, com o processo de execução das minhas virtudes, olhando para as minhas más tendências, minhas más inclinações, ou melhor, das minhas inabilidades, para que eu consiga alcançar a iluminação, que dependerá meramente do que eu faça nas escolhas que eu tenha feito e no propósito de vida que eu venha buscar, da conexão com a verdade, que é a verdade do Mestre, que é a verdade que ele diz que através dela nós nos libertaremos. É essa a proposta. Para isso, a gente tem que pagar um preço imenso de renúncias, de críticas, de julgamentos, mas que a gente tem que manter firme o propósito, porque senão é muito fácil a gente se desviar, porque o vivido é muito mais... as memórias, as reminiscências do experimentado estão muito mais próximas do que é a centelha divina que a gente está devassando, tirando todas as camadas para que ela se revele. Então é muito mais cômodo manter o status quo, e aí vocês se perdem, nós nos perdemos facilmente. E ela continua dizendo: expor a ansiedade incontrolável, a depressão devastadora, a síndrome do pânico inquietante, os estados fóbicos e outros em alarmante sinal, ou melhor, e outros em alarmante sinal de nossa inadaptação aos tempos modernos. A sociedade, então, buscando ter em detrimento do ser, ela termina gerando, e a sociedade, falamos nós humanos, o tecido social, nos desarvoramos à busca do ter, e aí, meu amigo, pagamos um preço imenso para sustentar aquilo que nós vamos adquirindo e querendo manter, matando um leão a cada dia, e porque a vida vai tomando as demandas existenciais, as demandas egóicas, e quando a gente passa, nos perdemos de nós mesmos. E agora, o que vamos fazer? E ela continua: fugas psicológicas se fazem corriqueiras, levando o ser a evadir-se de suas ocupações habituais. Os finais de semana, que coisa, essa mensagem é... Ave Maria, que bom. Gratidão, Celso. Gratidão, Vinha de Luz, por me oportunizar a falar do tema e dando a liberdade que eu pudesse escolher. E será assim, com muitas palestras que me convidam, quando me dão a liberdade, eu tenho escolhido as mensagens da benfeitora, aquelas que mais tocam, que mais viralizam no meu canal, que eu sei que as pessoas necessitam ouvir sobre aqueles temas, e esse é um dos que eu sinto necessidade, primeiro eu, e com certeza em vocês também vai reverberar. Os finais de semana se fazem tormentosos, sempre regado a festas ruidosas e consumo exagerado de álcool, como forma de distensão das tensões acumuladas ao longo da semana. As pessoas trabalham, esperam o happy hour da sexta-feira, esperam a fonte nova no domingo para fazer a catarse, jogar para fora todas aquelas dores, ou espera o carnaval para que ele possa botar para fora toda aquela sua ânsia de viver e que foi reprimida com a rotina, com o cotidiano enfadonho, com as relações familiares, conjugais,
e as relações com os amigos de trabalho, com os profissionais, com o chefe, e as pessoas vivem esse verdadeiro caldeirão à beira de explodir. E aí vai dar vazão pelas drogas, pela sexolatria, pelos jogos excessivos, ou pelas televisões, as séries infindáveis, e as pessoas vão para desopilar a mente, elas opilam a mente com conteúdos que não edificam. Isso me veio agora. A gente fala de desopilar o fígado, né? Eu sou da medicina chinesa, eu trabalho com acupuntura. A gente fala, vamos desopilar o fígado. O fígado é um órgão na medicina chinesa ligado à raiva. E a gente sabe que lá vai estagnar a energia vital. Se você mantém muita raiva e habilidade, você não promove o livre circulação da energia vital, que é o Qi. Então, quando a gente fala de desopilar o fígado, a gente pode dizer agora assim, para desopilar a mente dos turbilhonamentos do cotidiano, das demandas externas, a gente se refugia. E aí muitos fazem isso de forma excessiva. Não tem um fim de semana que não tenha que ter um barzinho na sexta de noite, todo sábado tem que ter algum evento, tem que ir para o shopping gastar, comprar. Eu não sou contra isso. Pelo contrário, a vida também requer momentos de diversão, momentos de lazer, momentos de desopilar com coisas fúteis, porque a gente não aguenta o tempo todo ocupar a mente só com ainda mais o nível evolutivo que nós nos encontramos. Nós somos ainda muito atrasados evolutivamente. Então é óbvio que eu mesmo me pego vendo programas de futilidade e não tenho receio, porque eu já me coloco tantas obrigatoriedades, entre aspas, obrigatoriedades, seria melhor dizendo, tantas demandas que eu escolho para o meu aprimoramento intelecto-moral, que de vez em quando eu também quero desopilar. E aí eu fico vendo programas que, tipo assim, estou alheio àquilo ali, estou vendo, às vezes estou olhando, estou assim, divagando, e aí eu termino gerando uma ocupação da mente com coisas fúteis. Ninguém suporta. Pelo menos no meu estágio, eu não suportaria ficar o tempo todo trabalhando com locução das mensagens de Marta, fazendo palestra todos os dias, grupo de estudos, lendo um livro atrás do outro, ficando em casa meditando. Eu não daria conta. Eu preciso também dos espaços de lazer, os espaços de coisas fúteis, que às vezes não edificam, mas isso não pode ser a tônica. A minha fala é no sentido de que isso não seja a tônica na vida da gente. Nós mantemos isso como o maior propósito do viver, que é o usufruir do hedonismo, das utilidades, ou melhor, das futilidades da vida frívola, e vivemos essa sociedade utilitarista que não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui e não sabe para onde está indo. E aí, o vazio existencial, a perda do sentido, a perda de um propósito, e aí nós nos perdemos daquilo que é o essencial. E ela continua. Viagens a paraísos, não, consumo de álcool como forma de distensão das tensões acumuladas ao longo da semana, viagens a paraísos e ilhas da fantasia, onde tudo parece mágico e os problemas são deixados para trás. Parece que a mensagem já está tão na minha mente que eu nem tinha lido o parágrafo seguinte, mas já está aqui em mim, porque é todo dia lendo a mensagem dele e fazendo locução. Para vocês terem uma ideia, essa mensagem aqui, para chegar até vocês, primeiro eu recebo de Marcel 6h05 da manhã, ele lança na lista de transmissão. Primeira lida, para ocupar minha mente com esse movimento. Vou fazer meu milagre da manhã, que é a meditação, os exercícios terapêuticos orientais, vou fazer as visualizações criativas, vou fazer as palavras de afirmação, vou fazer meu diário de escrita, de projeções futuras, de sonhos, de gratidão, e depois a leitura. Isso é minha rotina. Quando eu acabo, eu volto para a mensagem para fazer agora a locução da mesa. Faço a locução lendo, eu não tenho de cabeça, algumas pessoas me perguntam, você consegue? Não, eu não sou uma mente desse nível para poder pegar uma mensagem dessa de mais de 5.000 caracteres e gravar. Eu faço a leitura dela e gravando, só que eu erro, aí eu pauso, quebro, anulo, jogo na lixeira. Até que eu consiga fazer, eu estou conseguindo agora de primeira, errando uma bobagem ou outra. Aí depois que eu faço a leitura, eu aí volto, o que eu fiz, eu vou revisar, ouvir o meu áudio com o que eu estou lendo, se tem algum erro de português, se eu comi um S, se faltou uma palavra, se eu troquei palavras, que é muitas letras em cima da outra. Quando eu faço isso que eu reviso, aí eu vou para dentro da edição, botar música, Jesus, Alegria dos Homens, Área de Bar, várias músicas que eu coloco, aí eu vou ouvir de novo com a música para ver se teve alguma... Então, meu amigo, o primeiro a se beneficiar sou eu, e acho que eu que mais preciso. Aí eu jogo para vocês, porque é necessário compartilhar aquilo que nos faz bem. Então, eu acho que tem sido uma contribuição. Quando eu leio, então, é tanta informação positiva que essa benfeitora traz, eu fico realmente muito inclinado, eu já sou fã, né, incondicional de Joana de Ângeles, eu tenho isso, infelizmente ou felizmente, é o espírito que eu mais me identifico no movimento espírita, ela é em primeiro lugar, e agora é Marta, essas mulheres incríveis, é claro que Emmanuel tem um papel fundamental, eu estou lendo um livro brilhante,
eu recomendo todos vocês que leiam, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Manuel Flamengo Miranda, maravilhoso. Eu gosto muito de André Luiz, mas eu tenho uma afinidade muito grande com Joana de Anjos e Marta. Eles são, para mim, espíritos, elas são espíritos assim que me tocam profundamente, talvez a alma do feminino, né? A delicadeza delas, na austeridade com delicadeza, talvez seja isso. E ela continua dizendo, meus queridos, então, a aquisição de bens transitórios que se multiplicam na medida em que o dinheiro farto chega às mãos, o que, na maior parte dos casos, se constitui num tormento de se cercar de coisas, tentando preencher o vazio existencial. Olha aí, Celcinho, tentando preencher o vazio existencial, a falta de metas que preenche a nostalgia patológica, culminando em distúrbios que se vão instalando no ser e o desestruturando para a vida em comunidade. Meu Deus, quantas pessoas eu atendo, quantos pacientes ao longo desses 20 anos. Já tive a oportunidade, gente, é uma longa experiência profissional, de estar em contato com as pessoas mais miseráveis, de não ter nem onde evacuar. Quando eu participei na residência em medicina social, lá pelo Instituto de Saúde Coletiva, que eu tive a honra e o prazer de serem meus preceptores, André Luiz Peixinho, meu professor, e a Eleonora Peixinho, também minha professora. Peixinho era o preceptor e a Eleonora a professora. Uma residência multiprofissional, onde eu passei por 2 anos, lá pelo Complexo Comunitário Vida Plena. A Eleonora falava pouco, eu estava agora na reunião da PEB, da Sociedade Olo, que começou hoje as nossas atividades, de 6 às 7 mil, pedi licença e saí. Ela falava de quando eu frequentei lá no início, em 2002, 2005, onde era muito incipiente a casa, a gente descia nas comunidades, barracos, e ali eu atendia os pacientes, na época, como fisioterapeuta, reabilitando os pacientes hemiplégicos, os pacientes com Parkinson, uma realidade dura. Mas também já tive contato com pacientes muito ricos, milionários, ou seja, eu posso dizer que eu já tive contato com o pior nível socioeconômico, de miséria extrema, escabiose, caras de grande porte, pessoas sem higienização nenhuma. A gente tinha que trabalhar, às vezes, com máscara por causa do odor fétido dos pacientes. E até mesmo pacientes milionários que já chegaram em minha sala com um carro, para vocês terem uma ideia, que custa uma coisa fora da minha realidade. Eu não sabia que existia, só para mim nem mais, esses caras ricos. Um carro de 650 mil Mercedes, aí chegava com os carros importados, meu Deus, quanto dinheiro! E as pessoas com um vazio existencial imenso, tristes, depressivas, transtorno de ansiedade, que tem uma riqueza de rasgar dinheiro, de poder rasgar dinheiro. Assim, vamos rasgar dinheiro, vamos rasgar. É festa todo fim de semana, é viagem todo fim de semana. Se quiser, compra um carro a cada 6 meses, troca de carro, troca disso, troca aquilo, compra lancha de 3 milhões de reais. É coisas assim que fogem completamente à minha realidade, né, do que eu vivo. Mas eu lidei com todos esses extremos e posso dizer, existe o vazio existencial tanto nos mais miseráveis, quanto existe o vazio existencial nos mais abastados. Porque o que é comum nos dois? A falta de um propósito que seja o propósito primário da vida. Ou seja, não existe uma busca de um sentido existencial que leve em prioridade o espírito imortal. A busca desses seres, a maioria deles, é a busca da sobrevivência, dos prazeres do corpo, em detrimento dos prazeres da alma, onde a traça não corrói e o ladrão jamais roubará. Essa é a ciência que eu estou começando, dando os primeiros passos no entendimento dela. E, de uma forma ou de outra, estou começando a fazer os primeiros gateios, engateando nesse caminho de perceber isso e mudar o roteiro da minha existência, onde a busca que eu tenho hoje é muito maior do propósito interno do que o propósito externo. Com certeza, continuo trabalhando, continuo tendo os prazeres do corpo, vivendo aquilo que a vida pode nos proporcionar. Mas isso não é mais a tônica da minha vida. A tônica da minha vida é encontrar a mim mesmo, porque encontrando a mim mesmo, eu encontrarei a Deus, porque Ele habita no meu íntimo. E esse é o meu grande fanal. Essa é a minha grande proposta. E ela continua dizendo, acho que a palestra vai ficando rica assim, né? Eu vou trazendo as contribuições, vou falando, o Celso me disse, eu tenho até 8h15, Celso, ou até 8h20, começamos 7h40. A gente tem até que horas, irmão? É até 8h30. Pronto, eu vou tentar terminar 8h25 para dar um tempo se alguém quiser fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu leio a mensagem, acabando de ler a mensagem, terminou a palestra. Eu acho que eu estou contribuindo com exemplos do cotidiano para que vocês possam também perceber. E assim, quem está aqui no meu Instagram agora, eu vou citar o nome das pessoas, Ivone de Jesus, Shehzade, que aí sim, uma querida, Soluz, Lília Miranda,
Manuela Passos, Maria de Fátima Menezes, Marlene dos Santos. Muitos eu não conheço, mas fiquem conosco que vocês vão ter um presente e ouvir essa mensagem. Eu acredito que vai ser um grande presente para essa noite de vocês e para mim também. E aí sim, ela vai continuar dizendo: a automedicação hoje é quase um problema de saúde pública. Milhões de indivíduos desequipados de informações técnicas se fazem presas fáceis da propaganda farmacêutica bem urdida, buscando em sofisticadas drogarias os compostos que julgam libertadores das problemáticas físicas ou emocionais que os atormentam. Se consultam na internet ou ingerem drágia seguindo recomendações de terceiros bem intencionados, olvidando, ou melhor, esquecendo, né, a busca da causa patrocinadora dos distúrbios. Ou seja, os medicamentos barbitúricos que só fazem camuflar, ou melhor, atuam nos sintomas, mas não vai na causa, porque a causa é o sentido existencial, é o propósito maior, que eles não estão indo ao encontro, e por isso manifestam os sintomas mais variados quando não fogem pelas drogadições da vida e os outros vícios que todos nós passamos em maior ou menor grau para encontrar a paz, e que não encontrarão, porque a paz não está nessas coisas, elas são fugidias, elas são efêmeras. Você pode ter uma noite de farra, de uma noite de bebida, de comilança desenfreada, no outro dia volta o vazio. Você pode ter uma noite de sexo desenfreado, contratando mulheres as mais lindas ou os homens mais incríveis, ou o que quer cada um possa fazer com o dinheiro que tem, e no final você sente o vazio. Vai ter o prazer do gozo e, ao mesmo tempo, o vazio da alma, quando percebe que aquilo não trouxe a alegria que eles estavam buscando, senão uma alegria fugidia, momentânea, efêmera, e aí vem de novo o desejo de buscar mais, ou que usa droga, cheirou cocaína uma noite, teve o prazer da noite, mas na outra noite quer cheirar de novo porque quer aquela euforia, e a euforia pela droga, ela não se sustenta, ela só se sustenta durante o uso da droga, e aí você precisa de mais droga, e mais droga, e mais droga, e aí vai fazendo uma verdadeira cova para você mesmo, onde vocês vão e desencarnam. Lá no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, está trazendo a história de um drogadicto, usuário de cocaína, mostrando o trabalho dos benfeitores Eurípides Barçanufo e todos aqueles que estavam no livro, que é o nosso querido, eu vim saber, né, o Juliano Moreira, médico também aqui, negro, e que estava falando com Nina Rodrigues também, das contradições que ele tinha com as teses de Nina Rodrigues, e lá no além, com esses espíritos, Manuel Filomeno, Pititinga. O relato é lindo, eu recomendo que vocês leiam o livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, de Manuel Filomeno de Miranda, do Benfeitor, pela psicografia de Divaldo Franco. É um livro maravilhoso, do meu grupo de leitura, que eu falto ler aqui, daqui a pouco eu acabo, quando eu terminar minha palestra. Então, a ideia desse movimento de busca de obnubilar a mente, ou ofuscar a mente, no intuito de não encarar a realidade, não viver a vida, o cotidiano, que é enfadonho, que é estressante, que realmente traz muitas condições de que fuga dele, a gente quer fugir daquilo, porque a gente não quer enfrentar a realidade que ela é realmente dolorosa. E aí não pensa que nisso vai encontrar os prazeres que vão sustentar a pessoa, o ser, na sua trajetória, e não vai. É apenas um tiro no pé. E aí a gente começa a ver aquele vazio existencial que vai cada dia mais se aprofundando, quando não culmina no suicídio insano, ou nas depressões, ou nos mais variados transtornos psiquiátricos. E ela continua: Desde que os efeitos possam ser mascarados, parece que eu li, né, gente? Eu não li. Eu li isso aqui lá em janeiro, estou lendo agora. Eu não li antes da palestra, viu, gente? Não deu tempo. Eu sabia que eu ia ler com vocês, digo, deixa eu ler na hora para não ficar contaminando meu pensamento. Mas está aqui. Desde que os efeitos possam ser mascarados, o ser retorna à sua existência como se nada tivesse acontecido. Não precisa nem falar que eu já falei sobre isso agora, né? Vive-se dessa forma numa sociedade de aparências, onde o indivíduo se apresenta como imbatível, inexpugnável, blindado contra as ocorrências malsãs. E os milhões de seguidores, tomados por uma histeria coletiva, se fazem fâmulos inconscientes desta celebridade de vidro. Meu Deus, eu não sei o que eu faço com Marta, não, gente. O pessoal fala assim, rapaz, eu não sei, é porque me toca num lugar tão profundo, eu não tenho como não ficar entusiasmado. Eu acho que eu sou uma pessoa muito entusiasmada mesmo, é uma característica minha, eu tenho isso, a alegria de viver e um entusiasmo muito grande. Eu me lembro do meu amigo e irmão, doutor Idelfonso, pisciano igual a mim, ele fazia aniversário 11 de março e eu 9 de março. A gente comemorava junto, às vezes, eu ia para casa dele na Lapinha, ficava conversando até 1, 2 horas da manhã com aquele ser incrível,
que eu sempre digo, eu sou muito grato a ter conhecido o Dr. Ildefonso na intimidade. E ele sempre foi um cara entusiasta, muito entusiasta, e todo mundo que conhece ele sabe. Eu trago isso muito forte em mim, um entusiasmo muito forte. Aí quando eu leio uma coisa dessa assim, toca, só que eu queria levar para a minha vida. Então, a celebridade de vidro, que podem parecer fortes, com milhões de seguidores, e que aquilo não representa muita coisa, porque ali elas precisam estar sempre produzindo conteúdo para poder atingir a massa, a turba, que às vezes são conteúdos muito frívolos, que não tocam no sentido da transformação moral do ser. E a gente fica buscando likes, curtidas, mas às vezes os likes e as curtidas, eles são inversamente proporcional ao grau do conteúdo que a gente publica. Claro que tem as honrosas exceções que confirmam a regra, mas muitas pessoas que têm milhões de seguidores, porque tem exemplos como a Mansão do Caminho, tem milhões de seguidores, e são pessoas que estão buscando conteúdos que edificam, e com certeza os conteúdos propostos pela Mansão é com certeza transformador, mas como são exceções, na regra, são seres que vão publicando conteúdos que vão massificando a nossa condição de percepção da realidade, nos trazendo um conteúdo que não edifica, que nos leva para o menos, quando não são fake news e as pessoas seguem feito gado em cima daquelas diretrizes, e aí a gente se perdeu de nós mesmos. Quando percebemos, as celebridades de vidro se suicidam, ou mas ela era tão bonita e agora ela está com depressão, ou a gente tem um exemplo, nossos queridos atletas, né? Aquela Simone Biles, que nas Olimpíadas pediu para dar uma recuada, porque não aguentou a pressão de manter o nível de performance que ela mantinha, uma jovem que precisava viver sua vida e os treinos excessivos. Quem não tem uma cabeça bem estruturada se perde. Se ele faz paralelamente um investimento em psicoterapia, um investimento em autoconhecimento, em meditação, em yoga, é possível que eles consigam dar conta, mas a maioria não dá conta. Vê o amigo nosso, o querido atleta, tricampeão mundial, Gabriel Medina, passou por um processo agora de separação da sua esposa, toda a crise conjugal ou a crise familiar, que implicou na sua vida direta, onde ele parou de competir esse ano, que poderia ser tetracampeão mundial de surf, porque talento para isso ele tem, mas a pressão em cima desses seres que não tem a estruturação psíquica, a estruturação egóica, a estruturação espiritual para sustentar os saltos para os grandes movimentos das posses materiais, a tendência é se perder nas vantagens, na concupiscência, nas frivolidades. Vê o nosso querido atleta também, que foi preso lá na Europa porque estuprou uma outra pessoa. Você vê tantos deles que se envolvem em tantas tramas. Claro que tem muitos que vivem uma vida digna, que vivem uma vida correta, uma vida pautada nos valores cristãos, nas buscas da sua verdade, de um propósito maior. Mas isso não é a regra. Aí sim é a exceção. Quando ela continua dizendo, sem o autoconhecimento, toda medida externa é simples adorno que o ego posta como fantasia para ocultar suas verdadeiras intenções. A máscara social, o verniz social, a persona, que é aquilo que a gente se expressa na relação externa para sustentar o tapinha nas costas, para ser aceito, para sermos queridos. Todos queremos ser amados, ser queridos, ser aceitos, pertencer, participar de um clã, ser incluído num clã. Os jovens que querem participar daquelas tribos e aí fazem concessões, aí começam a usar drogas, ele não tem a força moral inquebrantável, em bases sólidas, de uma família estruturada, ele vai para uma balada, mas se ele é frágil, ele vai porque o ego quer se mostrar que também é um cara que faz tudo, que é safo, termina entrando, aí começa a usar maconha, daqui a pouco está cheirando cocaína, daqui a pouco está tomando ácido, e aí está achando que tudo isso é ok, vamos nessa, porque a sociedade moderna é isso mesmo, e aí perde o sentido da vida, e aí não entende por que deprime, por que depois não dá certo no casamento, depois porque vai ter os vários dissabores da falta de investimento no que deveria ser o essencial, que é a busca do autoconhecimento e do autodescobrimento. E ela continua, sem o autoconhecimento, toda medida externa é simples adorno que o ego posta como fantasia para ocultar suas verdadeiras intenções. Se manter fruindo o prazer, descomprometido do aperfeiçoamento reclamado pelos impositivos da evolução. A pessoa não quer dispensar esforço, porque tem que ter um esforço para se dedicar ao autodescobrimento. Não é fácil. Esse caminho para dentro é doloroso. Você, às vezes, se depara com várias idiosincrasias, várias tendências, várias inclinações, o quão feio eu sou, o quão sujo, o quão comum, o quão imperfeito eu me vejo. E a gente se percebe no embate com o cotidiano, com o pai, com a mãe, com a irmã, com a esposa,
com um paciente no consultório, com um amigo, num jogo coletivo, numa disputa, e a gente vê o quanto a gente é primitivo. E a gente não quer gastar tempo em dedicar-se a esse movimento de burilamento interno, de autotransformação. E aí ela continua dizendo, e por isso pulula em nosso meio os tipos mais ou menos, ama mais ou menos, serve mais ou menos, se ilumina pela metade. Ela é muito, muito jogo duro, essa moça, que coisa. Então a gente vive assim, eu amo mais ou menos, eu sirvo mais ou menos, e eu também me ilumino mais ou menos. Eu não vou me iluminar todo não, porque eu tenho medo de ofuscar minha luz e eu começar a ofuscar os outros. Tudo falácia, tudo para sustentar os desejos egóicos e fugir do que seria o essencial à vida. E aí ela continua e finaliza, indo para o caminho final. Conquanto busque postergar a própria iluminação, nós postergamos a própria iluminação, o espírito imortal, irmãos da vinha de luz, espíritos que estão nos ouvindo, não tem como evadir-se indefinidamente de sua destinação espiritual. A gente não tem como, a gente só está postergando. Mais cedo ou mais tarde vamos ter que fazer o caminho de volta. É o caminho do filho pródigo, que foi, gastou todo o dinheiro com as prostitutas, com a comilança, foi comer com os porcos, depois ele volta à casa paterna, e Deus é o símbolo daquele pai, recebe, manda matar o melhor novilho, veste os pés do seu filho, o outro que também representava o ego, a persona, que estava ali do lado do pai com interesse nas coisas do pai, fica brigando com o pai, como é que faz isso com ele, que foi embora, meu pai, a mim? Aí o pai diz, meu filho, você está comigo, você tudo que é meu é seu. Ele estava perdido e se encontrou, estava morto e renasceu. Olha que lindo, a parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais incríveis que falam dessa viagem que nós fazemos na busca do externo e depois percebemos que esse externo não nos traz a felicidade que buscamos. E por isso mergulhamos no mundo interno e essa busca da volta de volta para casa é que vai trazer a paz, a harmonia, isso que todos queremos. No fundo, quando compramos carros luxuosos, quando fazemos as farras, bebemos, quando vamos para os jogos de futebol, tudo isso, a gente busca o prazer, a alegria de viver, mas a gente está buscando no lugar errado, porque isso não se sustenta. É só esse o problema. Não tem problema você buscar isso também, não, mas tem que buscar o outro, que é o que vai dar a verdadeira paz, que na traça não rouba e o ladrão, ou a traça não corrói e o ladrão não vai roubar. Só que isso requer tempo de investimento, requer disciplina para sustentar um processo como esse. E as pessoas preferem, indisciplinadamente, buscar aquilo que é o mais fácil. E às vezes o mais fácil não é o que deveria ser o melhor para cada um de nós. E ela continua dizendo, o sofrimento, conquanto busque postergar a própria iluminação, o espírito imortal não tem como evadir-se indefinidamente de sua destinação espiritual, que é a plenitude. Por mais que crie atalhos, as divinas leis o reconduzem aos trilhos da realidade, de onde se afastou para fruir o vapor da fantasia que o entorpece. Que mensagem! O sofrimento surge, aí vem o sofrimento, ninguém sabe por quê. Por que está sofrendo? O sofrimento surge como freio, impedindo o fracasso reencarnatório. Quantos espíritos são tirados do corpo? Lá no livro que eu estou lendo, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, estava aqui, eu queria mostrar para vocês. Está aqui. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, excelente. Fala disso, de uma pessoa que teve um fracasso e que estava se perdendo, fizeram com que mobilizasse. Olha que coisa linda, Celso, e demais ouvintes. A espiritualidade, vocês não acreditam, mas tem que ler para saber que é possível. Mobilizando o fluido vital de uma placa de ateroma nas carótidas daquela pessoa, do caso do livro, moveu a placa para fazer um AVC, e esse AVC isquêmico levou a paralisia do lado oposto, e a pessoa foi a óbito, provocado pela própria espiritualidade, tendo em vista as condições e as conjunturas, está no livro, da obsessão que estava vivendo, e ela ia perder mais uma encarnação. Antes de perder, tira do corpo, porque a morte não existe, a morte do corpo, tira um corpo e vai para outro. Para Deus não existe isso. A gente sente, né, a perda de um ente querido, vai embora, mas às vezes a atrapalhação está tão grande, está tão atrapalhado, que a espiritualidade prefere retirar ele, enquanto o atrapalho não está tão grande, para não perder toda a sua encarnação, perder parte dela. E aí o que acontece? O sofrimento vai surgindo como freio, impedindo o fracasso reencarnatório. A dor adverte-o das responsabilidades esquecidas. A morte o desgarra das aquisições transitórias, desvelando a pobreza de valores íntimos.
e uma série de intermináveis mecanismos sutis reconduzem o ser equivocado ou inconsciente para seu inadiável encontro consigo mesmo. Olha que lindo. Menos quer ficar na lamúria, na queixa, naquele lugar que é da impotência diante daquilo que poderia ser a dor impulsionadora, que no caso desses casos aqui, ela está trazendo um exemplo como sofrimento sendo um instrumento para a recondução do ser equivocado para o seu inadiável encontro consigo mesmo. E ela vai. Ninguém há que não desperte para a sua realidade profunda, seja hoje ou amanhã. Porque é impostergável. Vocês podem procrastinar como queiram, mas vai ter um momento que vocês vão ter que ser chamados no eixo. Então é melhor fazer logo, não esperar para amanhã. Comecem hoje o movimento do autoencontro, da busca interior, porque vocês vão perder um tempo, já estão tantas encarnações batendo cabeça. Para que mais uma encarnação, que é uma oportunidade única? Somos 8 bilhões de encarnados, uma população de mais de 24 bilhões de espíritos na psicosfera querendo reencarnar, outros perturbando quem já está aqui. E a gente está tendo a chance de, mais uma vez, voltar ao corpo para mostrar um caminho diferente, não para os outros, mas para nós mesmos, para assim a gente poder encontrar um pouco de consolo e de paz. A gente vai se atrapalhando aqui, e eu falo para vocês, eu me atrapalho muito ainda, faço tanta besteira, que eu digo, Flávio, mais uma encarnação, você fazendo as mesmas besteiras que fazia no passado, cara. Vamos reconciliar com esse movimento do encontro com o divino, rapaz. É uma luta constante, percebendo as quedas, mas nunca me deixando ficar lá. É sempre olhando para diante, porque até uma tropeçada que eu dou me leva para frente. Eu sempre estou indo para frente. E ela continua. Ninguém há que não desperte para a sua realidade profunda, seja hoje ou amanhã. Terapias bem trabalhadas ensejam admiráveis resultados para os transtornados de toda a ordem, reordenando o mundo íntimo em desgoverno. As terapias estão aí para isso. Os admiráveis recursos da meditação, que poucos fazem, da prece e do silêncio interior, reconectam o ser com sua parte sagrada, que sofreu ruptura com o Deus interior. Olha o resumo da palestra, está aqui. O que é que eu faço então, Flávio? Se vocês quiserem me perguntar, você disse tudo isso, tudo bem, mas o que é que a gente faz? Está nesse parágrafo. Terapias bem trabalhadas ensejam admiráveis resultados para os transtornados de toda a ordem. Eu fazia terapia. Terapia eu sei que é caro no Brasil, a gente sabe, mas é um investimento que os profissionais fazem para dar devolutiva a essas pessoas que estão transtornadas, que gastaram, às vezes, dinheiro com coisas as mais fúteis, e aí perderam a própria paz mental e hoje vão ter que gastar todo o dinheiro que acumulou com aquilo que eles, porventura não tiveram atentos lá atrás. Então, terapia, caro mas é necessário. Antes de ficar doido, antes de deprimir, antes de ir para o suicídio, é melhor que vocês invistam na saúde mental com um profissional habilitado que possa lhe ajudar a reconduzir o movimento de ir para dentro. É ignorância dizer, não, a religião me salva. Eu, na minha igreja evangélica, ou no centro espírita, não. O centro espírita é uma via que ajuda na iluminação, mas a gente não vai prescindir dos profissionais que trabalham direcionados para os problemas de saúde mental, física, emocional e energético, né? Reordenando o mundo íntimo, com as terapias, em desgoverno, e aí ele pontua e diz, os admiráveis recursos da meditação, que é de graça, basta vocês escolherem fazerem isso, vocês podem fazer de graça, da prece e do silêncio interior. Reconectam o ser com sua parte sagrada que sofreu ruptura com o Deus interior. A ruptura, nós nos distanciamos de Deus, nós precisamos nos religar a Ele. A religação, a religião, religare, né? A religação com a fonte, que é a fonte do Deus interno. E ela vai finalizando. Leituras edificantes dissolvem os bolsões de ignorância que se articulam para manter esses robotizados como manequins da farsa de viver. Entretanto, o exercício do bem, a movimentação numa causa que oferte sentido existencial, seja o trabalho voluntário, se dedique a um trabalho voluntário, se envolvam numa ONG, visite as crianças com câncer, vá nos abrigos, nos orfanatos, nas ruas. Tantas pessoas desabrigadas nessa pandemia. Eu vi uma reportagem, quantas pessoas com barracas no estado de São Paulo, que aumentou muito o índice de pessoas que moram nas ruas. Quantas pessoas que requerem uma palavra de carinho, de consolo. Vocês não precisam ser especializados em área nenhuma, não. Basta ter boa vontade e ação concreta no bem e uma capacitação mínima para poder servir de um lugar de qualidade. Entretanto, o exercício do bem, a movimentação numa causa que oferte sentido existencial, são de salutares efeitos na alma que perdeu o rumo e a direção, lhe devolvendo o equilíbrio sabotado pelo ego arbitrário. Se presentemente atravessas teu mare magnum,
se pressentemente atravessas teu mare magno de incertezas, se despertas com assaltantes psíquicos, furtando tua paz, e se deambulas no mundo qual autômato de apelos midiáticos ou refém de redes sociais, impostergável se faz que te matricules na escola do silêncio e te mediques na farmácia do amor divino, ali buscando refrigério para a tua alma em estado febril. Tens na mensagem de Jesus as palavras de vida eterna. Teus amigos espirituais estão a postos para te socorrerem na queda provável, se não adotares nova conduta aos próprios pés. Eles estarão ali para lhe dar o resgate, mas se você começar a fazer a conduta com os próprios pés, vocês aliviam o trabalho dos benfeitores. Medita sobre o que tens e sobre quem és. Sopesa os valores que te inquietam e aqueles que te libertam. Sonda teu continente íntimo e ouve com atenção os áudios de tua consciência. Pela caixa de ressonância de teu coração, os apelos da vida maior te chegarão aos caminhos tortuosos pelo estrado até aqui, te apontando trilhos novos, onde possas acalmar tua sede na linfa pura da vida feliz. Marta, Juazeiro, 7 de janeiro de 2022. Essa foi a mensagem que deu origem ao tema que foi sugerido ao amigo Celso e que ele acolheu em busca o vazio existencial e a busca do sentido na vida. O que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Qual o sentido e o propósito maior do existir? É a busca do ter pelo ter? A posse do ouro que a traça corrói e o ladrão rouba? Ou os bens inalienáveis do espírito imortal que lhe darão e nos darão a segurança de que, mesmo enfrentando as vicissitudes do caminho, mesmo enfrentando as dores do caminho, teremos um porto seguro nos sustentando, que é o Evangelho como base a nortear o nosso fanal, o nosso futuro, as nossas escolhas. Essa é a nossa fala de hoje. Espero que tenha tocado vocês o que a benfeitora disse, e se em algum momento vocês sentirem o chamado do vai para dentro, não percam tempo. O tempo urge. Esse chamado já vem há milênios sendo feito a nós outros. A hora é agora. Muito obrigado pela escuta e muita paz a todos vocês que vieram comigo até aqui. Jesus conosco, hoje agora. Flavinho, Jesus abençoe, viu? Muito obrigado por essa palestra maravilhosa. Fico sempre encantado. Você sabe que eu sou... Você é meu filho, caçulinha. Eu nunca esqueço o dia que eu conheci... Você me dá cascudo, direto. Eu nunca esqueci o dia... Sempre eu me lembro o dia que eu me conheci. Nunca esqueci. Então, que Jesus lhe fortaleça. Estou muito feliz e que futuramente a gente possa participar de outras palestras em nome de Jesus. Tá bom, querido? Eu só queria fazer um convite, Celso, para finalizar e dar a palavra ao Luciano, é que no sábado agora vai começar a ULI, a Universidade Livre do Espírito, uma instituição que eu faço parte lá no La Harmonia com a Adenauer. Eu estou no ciclo 10, eu e minha esposa. Independentemente de eu frequentar a FEB, a Sociedade Olo, independente de frequentar a COBEM, o André Luiz, o Vinha de Luz, não impede. É como se fosse uma universidade. Como eu fiz a faculdade, você fez outra faculdade, você pode fazer essa Universidade Livre do Espírito, onde vocês têm 5 anos num movimento muito interessante de mergulho para dentro. Então, a aula inaugural vai ser sábado, 10 horas da manhã. Se vocês puderem ir, não percam a oportunidade. Se inscrevam, tem o link, vai ser presencial, começa agora sábado, e aí você se matricula no ciclo 1 e segue no caminho do estudo do espírito imortal que somos. Peço também àqueles que nos ouvem que se inscrevam no meu canal, Flávio Nery de Azevedo. Lá tem todas as mensagens da benfeitora Marta e minhas palestras e outras coisas que eu coloco. E essa mensagem está lá no dia 7 de janeiro, se vocês quiserem escutar novamente e compartilhar com mais pessoas. Gratidão, Celso, pelo seu carinho. Gratidão, Luciano, pela sua atenção e pela paciência com as minhas limitações. Muita paz a todos e, um beijo no coração. Obrigado. Vai, Luciano, encerrar a palestra com a música bonita aí. Então vamos lá, depois de uma palestra dessa, aí estão me ouvindo, né? Depois de uma palestra dessa aí, o cabra traz tanto conhecimento, né? Tanto esclarecimento, muita gente agradecendo aqui, muita gente conectada, Vida Martins, o Lisboa, Suede. Jacira Aragão. Jacira Aragão. Exatamente. Tem muita gente Terezinha parabenizando Monteiro, aqui. boa noite, companheiro. É um prazer ouvir Flávio. Celso, um abraço. Suede, Terezinha Monteiro, do Lisboa, Hilda Martins, que legal. Tem o pessoal do Instagram, para falar o nome deles que ficaram até aqui também. Tem aqui Ivone de Jesus, Magda Bastos, Manuela Passos, Maria de Fátima Menezes.
e Marlene, que eu não sei quem é do Santos. Depois vocês vão no meu direct, mandam uma mensagem para mim, que eu não gosto dessa impessoalidade, não. Eu acho que eu não me sentiria feliz se assim, ver um Tá, bocado de gente tá falando comigo certo. e eu respondo sem saber quem é. Eu tenho essa agonia. Lá no próprio canal do YouTube, quando eu respondo as pessoas que falam de mato, quem é a senhora? Aí a pessoa vai para mim no meu WhatsApp, eu vejo o rostinho, a senhora do Centro Espírita André Luiz, eu quero identificar as pessoas. Eu não quero só pessoas que me sigam, sem eu Tá criar os certo, é vínculos de isso aí. afeto. Aqui no Instagram é a mesma coisa. Eu quero as pessoas para depois me dizer quem é, para eu poder criar vínculos com vocês, tá bom? É verdade. Valeu. É isso aí. Vou fazer uma canção aqui, que inédita, gravada por mim mesmo, de um parceiro meu, que é de Nossa Senhora, que ele recebeu como um presente. Vamos lá. Obrigado, confraternização espírita baiana. Obrigado, meu irmão Celso Seara, Flávio Neri. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a sua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Coisa boa estar aqui com vocês nessa segunda-feira. Esse Flávio Neri trazendo muito conhecimento pra gente. Nosso irmão Celso Seara, esse é um trabalhador incansável do Espiritismo. Obrigado a todos vocês aí que estão ao vivo com a gente aí no Instagram de Flávio Neri e aqui na Confraternização Espírita Baiana. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Uma boa noite a todos vocês, uma boa semana, muita paz, muita luz para todos. E vamos praticar tudo aquilo que chega pra gente, uma forma de ensinamento, uma forma de aprendizado. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Flávio Neri. Boa noite, Celso. Boa noite, Luciano. Boa noite, Celso.